Pois é, gente, eis que o inevitável aconteceu. A variante Delta evoluiu e originou uma subvariante batizada de AY.4.2. Essa variante, que já está no Reino Unido, em Portugal e em boa parte da Europa, está aterrorizando a Rússia, fazendo com que o número de casos na Rússia literalmente exploda e a mortalidade ultrapasse as 1.000 mortes a cada 24 horas. Isso fez com que o governo russo decretasse um lockdown de 7 dias com um feriado prolongado de 7 dias. É sobre isso que nós iremos falar. Eu irei nesse vídeo, numa linguagem muito simples, responder algumas perguntas de vocês, de como essa variante surgiu e se essa variante pode chegar ao Brasil e causar por aqui uma nova onda de Covid-19, a exemplo do que está acontecendo na Rússia. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário, e convido a você a se inscrever aqui no nosso canal e a se manter informado sobre a pandemia e outros assuntos numa linguagem bastante simples. E vamos direto ao ponto. Nós aqui do canal já sabemos que quando um vírus se multiplica de maneira descontrolada, a probabilidade de que ele sofra mutações é muito grande. E a probabilidade de que essas mutações passem a se acumular aumenta mais ainda, fazendo com que surjam as chamadas variantes. Com o coronavírus, isso não é diferente. Se vocês lembrarem, aqui no Brasil mesmo houve um descontrole de casos em Manaus e isso fez com que por lá aparecesse uma variante do coronavírus, a chamada variante P1, depois chamada de variante Gama ou variante de Manaus. Bom, isso acontece corriqueiramente com os vírus. A grande questão é a seguinte: na Rússia, a população não aderiu à vacinação, por incrível que pareça. A Rússia foi o primeiro país a anunciar a autorização de uma vacina contra a Covid-19, a vacina Sputnik V. Ainda assim, a população russa não aderiu à vacina e praticamente um ano e meio após o início da vacinação, apenas 36% dos russos tomaram uma dose de vacina e apenas 31% dos russos estão completamente imunizados. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil nós já vamos com mais de 70% da população brasileira com uma dose e com mais de 50% da população com 2 doses. Ou seja, completamente imunizada. Então, na verdade, as variantes, independentemente qual seja, inclusive a nova variante AY.4.2, que é a variante que está causando esse sofrimento muito grande na Rússia e essa grande preocupação na Rússia, surgem a partir da multiplicação descontrolada dos vírus. Então, quando a gente preconiza que quando está ocorrendo um surto, a população deve utilizar máscara, a população deve manter distanciamento, deve-se adotar a vacinação caso existam vacinas em massa da população, é exatamente para conter a circulação do vírus e conter a sua multiplicação, minimizando a possibilidade de surgirem variantes. Quando então surge uma variante, essa variante vai tender a se espalhar no universo de pessoas, numa população com baixa taxa de imunidade. E aí a Rússia era a presa perfeita para a nova variante, que na verdade é a evolução da variante Delta. Já se sabe que a variante AY.4.2 ela é derivada da variante Delta, ou seja, é como se ela fosse uma evolução da variante Delta. Inclusive, ela é mais transmissível, é mais infecciosa que a variante Delta. Então, quando essa variante chega numa população como a russa, que não adotou a vacinação como uma estratégia de prevenção, consequentemente, a imunidade da população está baixa, ela vai encontrar um campo fértil a se multiplicar e a se espalhar rapidamente. Isso explica porque essa nova variante, a AY.4.2, está presente no Reino Unido, está presente em Portugal, está presente na França, mas não tem causado um aumento de casos e um aumento de mortalidade de forma significativa, como está causando na Rússia. Lá na Rússia, precisamente pela baixa adesão da população à campanha de vacinação, a população tem baixa imunidade e aí a nova variante encontra por lá um terreno fértil para se multiplicar e se espalhar rapidamente. E aí você me pergunta, e aqui pelo Brasil, essa variante pode chegar? Essa variante pode causar uma nova onda, a exemplo do que está acontecendo na Rússia?
Olha, a minha posição já é muito clara em relação a isso. Já se sabe que a imunização protege bem contra todas as variantes do coronavírus e é muito provável que a vacinação também proteja contra essa nova variante. Por isso que o Reino Unido tem a variante circulando por lá, mas não tem casos disparados. Por isso que Portugal tem essa nova variante circulando por lá e não tem casos disparados. Porque as vacinas já demonstraram que são eficazes contra as várias variantes do coronavírus. Então, para mim, é inevitável que essa nova variante chegue aqui no Brasil. Mas a exemplo do que houve com a variante Delta, e eu falei isso aqui no canal, que não acreditava que a variante Delta pudesse causar um pandemônio no Brasil, um novo aumento descontrolado de casos, eu também acredito que essa nova variante chegando ao Brasil também não vai causar grandes estragos como tem causado, por exemplo, na Rússia, por uma razão simples. Aqui nós já estamos atingindo um patamar de imunização relativamente elevado. É claro que a gente deve adotar medidas de prevenção, como utilizar máscara, evitar aglomeração, quando for necessário tomar a dose de reforço, quando as autoridades assim determinarem, e assim nós vamos manter a população brasileira num grau de proteção, num grau de imunidade relativamente elevado que vai dificultar a circulação dessa e de outras variantes que poderão chegar ao nosso país. É por tudo isso que eu venho defendendo de forma insistente aqui no canal a vacinação das pessoas. Felizmente aqui no Brasil nós temos a cultura da vacinação desenvolvida há mais de 40 anos a partir da implantação do Plano Nacional de Imunizações e nós desde pequenininhos já fomos habituados a participar das campanhas de vacinação. No Brasil tem negacionista? Tem, mas eles representam uma parcela muito, mas muito pequena da população. E lembrem, vacinação é estratégia coletiva, não é estratégia individual. Quando a maior parte da população adere à campanha de vacinação e se vacina, a maior parte da população está protegida e o vírus não encontra um terreno fértil a se espalhar, a se multiplicar e ele termina sendo contido. É claro que nós temos que ter também um olhar muito especial para países que não conseguem vacinar as suas populações por falta de recursos ou por falta de acesso às vacinas. É importante que a gente tenha solidariedade para com esses países e comece, inclusive, a doar para esses países o excedente de vacina por uma razão muito simples. Se o coronavírus começar a circular nesses países, a exemplo do que está acontecendo na Rússia, ele poderá sofrer mutações, ele poderá originar novas variantes e pode ser que uma dessas novas variantes consiga sim driblar a resposta imune produzida pelas vacinas e nós tenhamos uma super variante resistente às vacinas que possa causar um novo surto da pandemia mundial, coisa que a gente não quer em hipótese alguma. Se você gostou desse vídeo, deixa teu comentário, tua crítica se for o caso, compartilha para ele ganhar relevância dentro do YouTube. Importante, mesmo vacinado, continue a utilizar máscara em público e quando for convocado para tomar dose de reforço, compareça e se vacine. É importante também que as pessoas que tomaram a primeira dose voltem para completar o esquema vacinal. Apenas aqui no estado do Piauí, 146 mil piauienses tomaram a primeira dose e não voltaram para tomar a segunda dose e vocês não estão adequadamente protegidos. Forte abraço, bom sábado, até a próxima.